Olá, sétimo ano, vamos começar aqui uma revisão para a nossa P2, tá? Essa revisão que vai abordar o capítulo 3 e 4 do livro 1. Eu convido vocês a abrir o livro na página 147. Eu não vou fazer leitura de páginas, porque isso nós já fizemos explicações. Eu vou abordar com vocês os principais pontos e tá relembrando para vocês algumas coisas que de repente pode ter caído no esquecimento. Então, na 147, ele vai dar o tema, né, do capítulo, que é música, dança e teatro na Europa medieval. Então, vocês já viram que ele vai abordar vários aspectos da arte dentro da Europa. Na página 148, ele cria aí uma tabela, né? Ele dá o gênero e a descrição de cada um. Eu peço que vocês releiam isso daí, porque é importante. Ele vai falar sobre o alto sacramental, drama litúrgico, mistérios, milagres, moralidade, farsa. E ele vai dar a característica de cada um desses. É importante que vocês façam essa leitura antes da prova. Depois, lá embaixo, ele vai falar sobre o teatro. O teatro medieval teve grande desenvolvimento, como os festivais que ocorriam em datas religiosas, como o Corpus Christi, que tinha a função de elevar o status da igreja. Bem, a gente viu que durante a Europa, esse período, né, da Europa medieval, as peças teatrais eram realizadas em prol da igreja, normalmente eram usados temas religiosos. Aqui a gente vai ver, por exemplo, que era utilizado temas religiosos na Páscoa, que retratava o quê? A ressurreição de Jesus. Tema religioso, por exemplo, como Natal, que abordava o nascimento de Cristo. Então, assim, em vários momentos do teatro, eles abordavam temas religiosos, porque essas peças, normalmente, elas eram apresentadas dentro das igrejas. Então, não podia ser apresentado dentro da igreja se não fosse de caráter religioso. É legal? Na 149, a gente vai ver aí um nome importantíssimo, tá? Que é o Ariano Suassuna. Ele tá no último parágrafo. Essa última fotinho é a fotinho dele. Ele vai falar aí quem era esse Ariano Suassuna. Ele era um escritor, ele era um poeta, ele escreveu uma importante peça que foi o Alto da Compadecida. Também tem o filme do Alto da Compadecida, que foi baseado nessa peça escrita por Ariano Suassuna. Na página 150, vai permanecer falando sobre o Alto da Compadecida. Tem aí uma foto de uma interpretação com uma importante atriz, né, que foi Fernanda Montenegro. Lá embaixo a gente vai ver música religiosa e o canto gregoriano. São cantos, pessoal, utilizados pela Igreja Católica, tá? Como eu falei, a gente está falando desse período, tá, da Europa medieval. Não tem como separar a Igreja Católica dessas características artísticas, porque tudo isso era utilizado dentro da Igreja Católica, tá? Lá embaixo ele vai falar sobre a música sacra. A música sacra é a música religiosa. Na página 151 ele vai falar sobre as notas, tá? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as escalas dos tons. Vocês vão ver aí pedaços de desenhos de iluminuras, que eram os livros, tá, ilustrados dessa época. Deixa eu virar a página 152. Na 152, vocês vão ver uma outra iluminura aí, mais ou menos no meio da página, tá? Ele vai citar uma história, tá escrito assim, ó, o historiador da música Kurt Klein nos apresenta um texto que descreve de forma romanceada e imaginativa como devia ser uma cena de uma performance de um trovador medieval. Ou seja, um trovador, aquele que criava a história, que cantava, que fazia todo um poema, tá, em torno de uma determinada história. E aqui ele cita, ele dá um exemplo de uma história. Na 153, ele vai falar da dança na Idade Média. Vejam bem, a gente fala de música, a gente fala de escritores, a gente fala de filmes, tá? E aqui ele vai abordar a dança agora. Vocês têm aí uma imagem também de uma iluminura, tá? Que era feita aí desses livros, né?
que representava provavelmente uma dança, tá? Era interpretado aí como se fosse uma dança. Na página 154, vocês vão ver outras imagens de iluminuras, e nas páginas seguintes, 155, deixa eu passar aqui, e 156, são exercícios que já foram corrigidos. Caso haja dúvida, volte nos vídeos anteriores. Vamos iniciar agora a recapitulação do capítulo 4, que também está presente na P2. Artes integradas do divino na arte. Ele vai permanecer falando sobre arte religiosa, tá? Tratando do divino, lembrem disso, tá? Ele começa falando aqui do divino no Egito Antigo e na Mesopotâmia. Ou seja, locais diferentes, mas sempre com a presença de uma religiosidade. Ele vai falar aqui, ó, nesse parágrafo aí do divino antigo no Egito e na Mesopotâmia, na história do Egito Antigo, que teve início há aproximadamente 4.000 a.C., na maior parte da população era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, não em um deus único, tá? Os deuses egípcios se apresentam sob diferentes formas, que vão desde totalmente humanas até aquelas inteiramente animais. Ou seja, não precisava ser representado por figura humana, poderia ser sapo, poderia ser rã, poderia ser cachorro, tá legal? Vamos para a página 158, ele vai permanecer no texto de cima falando sobre isso, sobre essas divindades. Na parte de baixo ele vai falar sobre o divino na cultura indígena brasileira. Pensem o seguinte, o divino, no caso essa arte religiosa, estava presente em diversos povos distintos. Aqui nos indígenas brasileiros, ele vai citar, ó, o divino é encontrado em praticamente todas as manifestações das culturas indígenas brasileiras, integrado à sua vida cotidiana, porém não de forma de imagens visuais, mas de sentimentos, emoções, intuições e sensações. Olha a diferença. Enquanto lá no Egito Antigo, na Mesopotâmia, eles retratavam pessoas e animais, aqui na arte indígena, ele já vem dizendo que, na cultura indígena, ele já vem dizendo que ele não precisa ter uma forma, tá? Pode ser retratado por meio de emoções, de sentimentos, tá bom? Na 159, ele vai citar, vai continuar falando sobre essa diversidade, tá? Dos povos tupis, e aí continua na parte indígena. 160, a gente já falou do divino na Grécia Antiga, tá vendo? Já é um outro povo, uma outra civilização. Os gregos antigos também, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Seus diversos deuses eram vistos como seres superiores, apresentavam formas, qualidades, defeitos, como se fossem seres humanos, pessoal, como se fossem eu e você, tá? Aqui na 161, ele vai falar sobre a mitologia grega, vocês vão ver aí. Na verdade, ele começa a falar um pouco na página anterior, aqui na 161 é que ele cita mesmo, tá? O nome de cada deus e deus do que eles eram. Inclusive, é no segundo parágrafo que ele vai fazer isso. E aqui vocês têm algumas imagens, tá? De obras de arte feita por alguns artistas que representavam esses deuses mitológicos. Na parte de baixo, divino africano e afro-brasileiro. A gente já vê essa mistura aí da África, tá? A África não existe um sistema mitológico comum a todo o continente, até porque há vários povos, histórias, línguas diferentes em seu território. Existem mais de 2.000 línguas na África, então vocês imaginem, se as pessoas de lá falam dialetos diferentes, não tinham como eles cultuar as mesmas coisas, acreditar, como é que eu vou dizer, debruçar a sua crença em cima de uma única fé. Então, por isso aí que eles têm muita mistura, tá? Na África. Na 162, ele vai continuar falando sobre essa parte cultural, também africana, mas que chegou aqui no Brasil, tá? Chegou aqui como, pessoal? Através dos escravos, tá legal? Então, o último parágrafo aí, da 162, ele vai falar totalmente sobre esses deuses que foram tragos pelos escravos aqui para o Brasil. Na 163, eu pedi que vocês criassem uma história em quadrinhos, né?
Na 164, eu deixei a correção para vocês. Caso necessário, vocês podem retornar os vídeos anteriores. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, a gente continua a matéria. Um beijo no coração e tchau, tchau.